tarde, pessoal. Então, para ajudá-los nessa reta final de estudos para a prova da Unesp, que é agora nesse domingo e na segunda-feira, eu vim dar algumas dicas que eu já dei em aula, mas muitos alunos perderam a aula, não puderam ir. Alguns nem são meus alunos, mas acompanham no meu grupo do Facebook. Então, eu vou falar um pouquinho sobre a prova que vocês vão enfrentar nesse final de semana. A prova da Unesp é uma prova relativamente simples e eu a classificaria como uma prova mais trabalhosa do que propriamente uma prova difícil. Okay? Em primeiro lugar, vocês vão encontrar 8 questões que tradicionalmente são divididas da seguinte maneira. Nós temos um bloco de textos, ou um texto muito grande, ou 2 textos, 4 questões para esse texto, questões de 1 a 4 para um bloco de textos. Ou temos questões, aliás, e depois temos mais um bloco de textos e as questões de 5 a 8. A Unesp, tradicionalmente, pede a proposta de redação a partir de um desses blocos de texto. Tá? Em 2011, a prova, inclusive, pedia para que o aluno lesse um dos blocos de texto e um dos textos da prova de inglês. Mas, no ano passado, foi diferente. Então, havia textos, 4 questões, textos, 4 questões, e depois uma coletânea só para a prova de redação. Tá? Esse ano, pode ser que repita o ano passado, pode ser que seja como nos anos anteriores. Tá? Então, a ideia é, a hora que você abrir a prova, dê uma olhada nos textos, claro, uma olhada nas questões, mas primeiro veja a proposta de redação. Porque se ela for baseada nesse conjunto de textos que você já vai ler na hora de responder 4 questões, então você aproveita esse tempo pensando sobre as questões e talvez puxando ideias para a prova, para a redação que você vai fazer. Tá? Talvez ajude naquelas etapas entre compreensão da proposta, elaboração da tese, levantamento de ideias, aqueles questionamentos que nós fazemos antes de provavelmente começar o projeto do texto, e aí a organização das ideias. A gente pode já começar isso enquanto responde as questões. Quanto às questões, eu penso o seguinte: o aluno que é, em primeiro lugar, um bom leitor, é um aluno que tem facilidade para a interpretação do texto, que consegue captar aquelas pequenas sutilezas que um texto tem nas suas ambiguidades, na polissemia de algumas palavras ou expressões. Esse aluno pode ficar tranquilo, porque ele vai enfiar a prova no bolso. A prova é tranquila. Se é tranquila para você, vai ser tranquilo para o seu concorrente. Então, é uma prova que nós não podemos perder, sim, um item de questão por bobagem. Tá? É importante muita atenção às questões. A primeira fase mostrou preocupação com o teor gramatical do conteúdo programático. Então, eu aconselho muita atenção a isso. Tá? A VUNESP, que organiza essas provas, FAMEMA, FAMECA, Unifesp, a prova da Unesp, tem uma certa tradição na prova de língua portuguesa, que é cobrar algumas terminologias que não são muito comuns. Tá? Eu me lembro bem de uma questão da penúltima prova da UFSCar, antes da transição para o Enem, em que, dado um texto de Clarice Lispector, o examinador perguntava qual era, naquele texto, o predicado tautológico. Essa expressão tautologia, para o aluno que teve um bom professor ou professora de redação, ou mesmo de língua portuguesa, que explicou minuciosamente o tópico figuras de linguagem, ele classificou o pleonasmo
redundância e algumas outras figuras de linguagem na categoria das tautologias. Então, uma tautologia é um problema de formação da linguagem. Tá? Alguns incluem os vícios de linguagem como um todo entre as tautologias. Então, um predicado tautológico seria um enunciado com um problema de formação. E que naquele texto tinha que ser muito bem apreciado porque o enunciado era: Macabeia só queria ser ela mesma. E o examinador que montou a questão via que existe um problema lógico nessa questão, porque Macabeia não poderia querer ser outra pessoa que não ela mesma. Alguns de vocês podem até questionar. Claro que alguém pode querer ser outra pessoa que não ele mesmo. Mas foi assim que o examinador considerou. No geral, são questões que, ainda que sejam dissertativas, elas são objetivas naquilo que pergunta. Então, o examinador quer uma resposta direta e reta. Então, se houver uma pergunta, por exemplo, considerando sua leitura do texto e seu conhecimento, qual o sentido que a expressão X assume no contexto? Então, o sentido é pá, sem grandes explicações, tá? sem fazer aquela mini redação para cada uma das questões. Tá? É dar um tiro no pé por dois motivos, e eu vou te explicar por quê. Primeiro, porque você vai perder tempo. Né? São 8 questões, para fazer uma mini redação em cada uma delas, você vai gastar um tempo que você não tem. Segundo, você corre o risco de o examinador ele achar que há ali enrolação. E o que acontece? Quando o aluno, no lugar de uma pergunta específica, então vamos imaginar uma situação, tá? Dado um soneto Ácade, o examinador pergunta para que pede para que o aluno identifique qual daqueles temas, Ácades, Fugriuben, Aurea Mediocritas, Inutilia Truncat, Carpe Diem, Tempus Fugit, Locus Amoenus, qual daqueles temas está presente no soneto? Geralmente eles perguntam especificamente numa estrofe ou até mesmo num verso. Aí o aluno começa dissertando sobre esses 5 ou 6 temas ácaros. E só lá no finalzinho é que o aluno, 15 linhas depois, especifica. Ele corre o risco de pegar um examinador cansado, fim de dia de correção, que já passou por muitos alunos que puseram tudo ali porque não souberam identificar e falaram: eu vou mostrar que eu sei. E tomam um meio certo ou um errado na questão de bobeira, que poderia ter sido direto. Tá? Então a minha dica é: seja direto e reto. Ok? Quanto à literatura, não tenham grandes preocupações. Não é comum que a VUNESP cobre conteúdos específicos, tá? Conteúdos de historiografia literária, características de autor. Eles dão um texto e pedem que você analise os mecanismos de linguagem envolvidos no texto. Essa é a tradição da VUNESP. Okay? Vamos pensar agora um pouco na prova de redação. É uma prova de redação mais elaborada do que aquela que você enfrentou na prova do Enem. A expectativa da banca, portanto, também vai ser mais exigente em relação à correção. É muito importante que o aluno preste atenção no enunciado do tema, muita atenção nas instruções. Há uma tendência forte da VUNESP, ao longo desse ano, em exames que já foram aplicados, em cobrar questões relevantes desse ano. Então, nós tivemos a questão envolvendo a mulher e a misoginia, que é o considerar a mulher menos que o homem no meio do ano. Tivemos a prova da FAMEMA, análise de postagens e curtidas no Facebook, mas girando em torno da questão das pequenas corrupções, porque a gente vê as grandes, o Petrolão, o Mensalão, o caso da CPTM, do metrô de São Paulo, mas não vê as pequenas corrupções que nós mesmos, cidadãos comuns, cometemos no dia a dia. Tá? Então, atenção, porque é muito provável, claro que nunca alguém pode ter certeza, mas é muito provável que o tema seja algo que tenha a ver com o que aconteceu esse ano. Então, se você é um aluno, uma aluna, que leu, que acompanhou as aulas de história, geografia, geopolítica principalmente, atualidades, literatura, redação, leu o que foi indicado, se manteve antenado,
é muito provável, tá, que você vai sentir facilidade em desenvolver. E aí eu vou dar uma dica. Filtre o que você sabe. Muito cuidado, porque quando nós sabemos demais sobre o tema, nós temos uma tendência forte a cairmos num texto que é expositivo demais e argumentativo de menos. Então, delineie uma tese, um ponto de vista, selecione as melhores ideias que você tem, isso antes de ler a coletânea preferencialmente, porque a coletânea não contamine o seu olhar, e depois que você organizar essas ideias, aí vá à coletânea e procure pegar na coletânea aquilo que eu gosto de chamar de dado bruto, que são os dados que podem ou ajudar no, nos dados que você, nas ideias que você já teve, ou são dados que você pode ganhar o corretor porque você mostra a sua capacidade de interpretar e inserir aquele dado bruto, mas agora lapidado pela sua interpretação. Okay? Depois de planejar o texto, né, então você passa pela etapa de compreender o tema, elaborar, delinear a sua tese, levantar as suas ideias, que vão ser os seus argumentos, fazer questionamentos. O que esse tema tem a ver comigo? O que esse tema tem a ver com o mundo em que eu vivo? O que esse tema tem a ver com história, com literatura? Tá? Anotar essas relações, organizar suas ideias no nível hierárquico. Então, se o seu estilo é dedutivo, você gosta de começar com tese e ir demonstrando a tese, ou se ele é indutivo, você gosta de começar de um ponto que seja um caso concreto, por exemplo, e a partir da análise desse ponto chegar a uma tese, organiza do seu jeito, tá? Ou seja, começa a montar o seu projeto de texto, e aí você vai buscar no seu ferramental de estratégias. Então, se você vai usar uma tese afirmativa, a bilateralidade, a, a ressalva, um relato inicial, você vai escolher a ferramenta que melhor se encaixa com o seu texto, lembrando que a introdução funciona como o cérebro do texto. O cérebro é fundamental, mas sem os órgãos do corpo, que é o desenvolvimento, não vai funcionar direito. Você precisa, na introdução, anunciar o caminho e depois concretizar esse caminho bem ao longo de 2 ou 3 parágrafos argumentativos bem construídos. Tá? E aí vale lembrar que é muito importante organizar as sentenças desse parágrafo argumentativo para que o seu parágrafo fique bem organizado, bem dividido, para que você mostre o conhecimento de estruturas sintáticas sofisticadas. Quando eu falo sofisticado, não quero dizer floreado, quero dizer variado, diversificado. Usar período simples, usar período composto, usar diferentes tipos de composição, por subordinação, por coordenação, orações reduzidas. Demonstrar um vocabulário rico, sem ser precioso. Então, nada, né, de bancar o Olavo Bilac nesse momento, não é a hora, né, não é o momento. Seja criativo, mas não perca o foco. Tá? Objetividade e clareza são características fundamentais para que uma dissertação seja um bom texto. Tirando isso, basta manter a calma, fazer o seu rascunho com muito cuidado. Procura dar um tempo depois do rascunho para que você possa voltar a ele, reler o seu rascunho, tá? E ter plena certeza de que não passou nada, uma palavra repetida, uma, uma oração mal pontuada, pequenos probleminhas de concordância verbal, nominal, probleminhas de regência, que às vezes naquela primeira escrita passam e na segunda não. Por isso que eu sou contra falar em fazer rascunho e passar limpo. Não, eu falo primeira versão e reescrita crítica dessa primeira versão, passando para a versão final. Tá? Fazendo isso, tenho plena convicção de que você vai ter o melhor desempenho dentro do que você se preparou para fazer. Ok? Então, desejo a vocês uma boa prova e espero comentários para ver se o que eu falei aqui ajudou vocês. Ok? Isso aí, pessoal.